Arrependa-se e acredite no Evangelho. Por Neville Goddard. 10 de dezembro de 1963. O tema desta noite é Arrependa-se e creia no Evangelho. Ao ler as palavras, você se pergunta, do que se trata? Estas são as primeiras palavras colocadas na boca da figura central de toda a Bíblia, Jesus Cristo. Este é o Evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos. Você lê isso logo no primeiro capítulo, versículo 15, arrependei-vos. Então ele nos diz: o tempo está cumprido, ou arrependa-se e creia no Evangelho. O que esse tempo está sendo cumprido? O tempo está cumprido significa simplesmente o tempo previsto pelos profetas, o tempo fixado na presciência do próprio Deus. Pois ele disse: a visão tem sua própria hora marcada, ou amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, pois é certo e não será tarde. Então o tempo está cumprido e chegou o momento da eclosão. Não diz que se você e eu nos arrependermos, ajudaríamos de alguma forma esta passagem. Mas quando o homem se arrepende, ele não coopera de forma alguma com Deus para trazê-lo. Então você é Deus. Então você é .. quer nos arrependamos ou não. E assim a porta está aberta para que todos possam entrar, não por causa de seu arrependimento. A porta está aberta e quando o tempo é cumprido para o indivíduo, ele entra, tenha se arrependido ou não no intervalo. No entanto, somos convidados a nos arrepender. Por quê? Porque a história divina culmina, a história humana é cíclica. E assim, você pode esperar sem arrependimento por todo o ciclo, então se mover e sofrer além do sonho mais selvagem do homem. No final, quando tudo culminar, você entra. Mas por que sofrer tanto? E então, ele nos convida ao arrependimento. Arrepender-se significa o deixar e voltar para. É como orar. É uma arte. Eu me afasto do que não quero neste mundo e me volto para o que quero neste mundo. Voltando-me para, estou me arrependendo. Arrepender-se significa uma mudança radical de atitude perante a vida. Mas não apenas para me afastar disso, mas para me voltar para o que eu quero no lugar do que estou apresentando neste mundo. Então aqui encontramos essas 4 afirmações. O tempo está cumprido, ou já aconteceu, e o primeiro foi quebrado, e todos estão se movendo pela porta aberta, levando a uma nova ordem chamada Reino de Deus. Então, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, ou arrependa-se e creia no Evangelho. Acredite no Evangelho, acredite nas boas novas da salvação, é isso que realmente significa. Ouça a história da salvação e acredite nela, pois cada palavra dela é verdadeira. Esta noite vamos enfatizar o arrependimento, mas não posso sair da plataforma sem lhes dizer que ele chegou e que cada palavra é verdadeira. Dizem-nos. Há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. E muitos estudiosos zombaram dessa palavra. Não há registro de que eles tenham visto o reino de Deus, mas foi-lhes dito que não provariam a morte antes de verem o reino de Deus. Estou aqui como testemunha da veracidade dessa afirmação. Diz-nos no capítulo 14 do livro de Lucas que, aqui, ele está dando um banquete, é um banquete messiânico. Sai pelos caminhos, pelos atalhos, e traze primeiro os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Quando ele fez essa afirmação, o servo disse: o que você ordenou já foi feito e ainda há espaço. Saia agora pelos caminhos e ordene que todos entrem. Mas apenas estes 4 o seguiram, os cegos, os pobres, os aleijados e os coxos. Traga-os para dentro. E eles estão todos sentados esperando a vinda do anfitrião, que era o Messias. De repente ele apareceu e voltou à totalidade. Esse é o banquete. Eles não se empanturram, como faríamos neste nível, eles estão completamente restaurados. Os cegos começaram a ver. Bem, se você acha que não tocou esses papéis, posso lhe dizer, você não vai tocá-los, você os está tocando. Até que o tempo seja cumprido em seus casos individuais, você continuará a jogá-los. Pois bem, quais são essas partes? Posso esta noite ser um bilionário e não poder comprar saúde, não sou pobre? Posso comprar sim homens, mas não posso comprar respeito verdadeiro.
Não posso comprar nada com meus bilhões. Olhe para o mundo. Tem gente que é multimilionária e não pode comprar saúde. Podem comprar todos os serviços do mundo médico, mas não podem comprar saúde. Podem comprar todos os comprimidos do mundo, mas não podem comprar saúde. Eles não são pobres. Eles não veem o propósito de Deus, o plano de Deus, pois, como nos é dito, Ele colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não pudesse descobrir o que ele fez desde o início até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. Eles não são cegos? Claro que eles são cegos. Eles não conseguem ver o que Deus fez do começo ao fim. Eles não estão mutilados? Eles podem não ser deficientes físicos, mas há homens vivendo neste mundo que, a menos que possam se expressar fisicamente, se sentem impotentes, quando o tempo cobra seu preço e proíbe aquele chamado impulso no homem, e eles não podem comprá-lo. Toda a transformação das glândulas dos macacos no mundo não pode produzir nelas o que o tempo, chamado natureza, proibiu. Então eles estão mutilados, eles são coxos. Agora deixe-me compartilhar com você minha experiência. Aconteceu em 1946, quando de repente me vi elevado e um coro celestial cantava que ressuscitei. Eles me chamaram pelo nome e proclamaram minha identidade, dizendo que ressuscitei. E aqui me encontrei como um ser de fogo, vestido com uma vestimenta de ar. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem necessidade de luz, e eu era a luz. Eu irradiei luz. Não como o sol do meio-dia, apenas um crepúsculo, uma luz suave e adorável. E aqui, até onde a minha vista alcançava, estavam sentados os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos. E então eu apareci. E quando passei, deslizando, não andei, simplesmente deslizei, todos foram restaurados à totalidade. Ninguém ficou intocado enquanto eu passava, deslizava. E quando o último foi restaurado à perfeição completa, à totalidade completa, então o coro exultou. Está consumado. Então saí daquele banquete e me vi cristalizando mais uma vez nesta vestimenta de carne, para assuntos inacabados aqui. Então eu experimentei o capítulo 14 de Lucas. Então, quando ele disse: Deixe-os ligar para todo mundo, todos deram desculpas. Ele disse: Eu não vim para salvar os justos, mas os pecadores. Pois há maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então você convida esse aqui e ele acha que não precisa de nada neste mundo. Ele sabe que vê perfeitamente e é cego como um morcego. Ele não conhece o propósito de Deus, mas acha que vê perfeitamente. Aí você convida esse aqui, ele não sente nenhuma limitação no mundo dele, então ele não está mutilado, ele não é coxo. Então ele dá uma desculpa. Aí vem outro e ele dá desculpas. Ele não é pobre. Ele pode comprar uma casa, comprar 3 se quiser. Ele não tem noção de pobreza e não sabe o quão pobre é. Ele disse ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e traze todos os cegos, e todos os aleijados, e todos os coxos, e todos os pobres, e o servo disse: Já está feito o que ordenaste. Exatamente assim, pois isso já foi feito quando eu me elevei dentro de mim mesmo, me levantei como Davi subiu para Sião. Pois nos é dito que ninguém poderia tomar Sião, ou os coxos, os cegos, os paralisados, os afastariam. Isso era tudo o que você precisava em Sião, os coxos e os cegos, eles poderiam afastá-los. E Davi começou a construir em círculo. E ele construiu não apenas um círculo, mas construiu para dentro ao mesmo tempo, realizando o feito arquitetônico mais fantástico, que é construir em círculo e para dentro ao mesmo tempo, é construir em espiral. É exatamente isso que acontece em você quando você é levantado para dar o grande banquete. Você se vê subindo em espiral. Você é puxado para fora de si mesmo como se fosse um redemoinho, em espiral. E de repente você está revestido de sua totalidade pré-natal, de sua forma primordial, revestido deste ser de fogo, assim como você é fogo, e revestido de ar. E então você passa e eles estão todos sentados no chão até onde a vista alcança, um mar infinito de imperfeição humana. E este é o seu banquete, o banquete do Messias. O Messias está dando este banquete.
Alimente-se de mim. E então eles contemplam quem passa, sim, mesmo aqueles sem órgãos no crânio. E conforme você passa, eles se tornam o que veem. E assim, porque você se sentiu um com a perfeição, todos que o contemplam enquanto você caminha se alimentam de você, e o homem invariavelmente se torna o que ele vê. E então, aqui, essa história é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. E assim, o tempo está cumprido. Não por causa de algo que fiz como homem quanto ao arrependimento. Quer eu me arrependa ou não, o tempo está cumprido. O período de Deus para a eclosão chegou e todos eles estão sendo eclodidos. É minha esperança, mas não posso profetizar, que todos aqui serão chocados esta noite. Pela alegria de nascer, onde o círculo acabou. Pois a história humana é cíclica, a história divina é culminada. E então, você percorre esta roda repetidamente e finalmente chega aquele momento em que você sobe, como Davi tomando Sião, naquele movimento espiral. E aqui você dá um banquete. E você só dá, lê com atenção, todos recusam o convite menos os cegos, os aleijados, os coxos e os pobres. E então, eu desempenhei todos os papéis neste mundo. Sim, pobreza física, cegueira física, mutilação física, claudicação física, eu desempenhei esses papéis. Mas não importa que papel eu tenha desempenhado, ainda assim incorporei todas essas qualidades. Tenho a memória de ser fabulosamente rico. E ainda assim, eu era, naquele estado, pobre. Não consegui comprar ajuda. Eu não poderia comprar o respeito das pessoas. Eu poderia comprar pessoas que sim, mas não poderia comprar o verdadeiro respeito das pessoas. Então eu tenho a memória desse estado. Nunca perdi o senso de identidade. Você é individualizado e continuará a ser cada vez mais individualizado para todo o sempre. Você nunca perderá o senso de identidade que tem agora, nunca, nem na eternidade. Você é individualizado. E então todos esses personagens que você interpretou, e você está interpretando, e continuará a interpretar até aquele momento em que você emergir da superfície. Você o quebra por um ato de Deus. É Ele quem quebra, e você sai, assim como. Bem, a história desta noite é o arrependimento. Por que você está no volante de qualquer maneira e não pode sair do volante, e você deve continuar nessa roda até o momento da eclosão? Finalmente, ao eclodir maduro, ele quebra a casca. Então, por que arrependimento? Bem, para aliviar o golpe, para amortecê-lo. Pois é uma peça horrível, posso lhe dizer, é uma peça horrível, algo que é pura fantasia se você a viu desde o início, pura fantasia. Mas enquanto está sendo tocado, agora surge um despertar. O homem pode, enquanto está jogando, arrepender-se. E o arrependimento não tem nada a ver com remorso, nem nada a ver com arrependimento, mas sim com uma mudança radical de atitude em relação à vida. Uma mudança radical de atitude interior em relação à vida resulta numa mudança externa correspondente à mudança interior. É tudo uma coisa interior, como nos foi dito no Sermão da Montanha. Ele disse: Vocês acham que vim abolir a lei e os profetas? Não vim para aboli-los, e eu vim para cumpri-los. Pois eu vos digo que, se o céu e a terra passarem, nem um iota, nem um ponto, passará da lei, tudo se cumprirá. Mateus 5 versículo 17. E então ele explica a lei. Vocês ouviram dizer: Não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que olhar com desejo para uma mulher já cometeu o ato de adultério com ela em seu coração. Mateus 5 versículo 27. Que conter o impulso não é suficiente. O homem pensava que se o ato não fosse realizado, ele não o realizaria. E aqui me dizem que não foi isso, o impulso foi em si o ato. Bem, isso significa que um ato imaginário é um fato. Pois eu sou mentalmente pratiquei o ato, e esse foi o ato, embora, fisicamente, por um motivo ou outro, eu não o tenha feito. Posso ter contemplado o ato juntamente com as suas consequências para mim, para minha família ou para a sociedade e então fiquei com medo. Mas o meu medo, que me impediu de realizá-lo fisicamente, não foi suficiente. Disseram-me que contemplá-lo é o ato. Agora, se a causalidade é mental até esse ponto, agora arrependa-se.
Não preciso ser escravo das coisas que passam diante de mim. Posso interferir na estrutura mecânica do cérebro. Não preciso simplesmente observar a tela que passa diante de mim e observar um panorama, posso não gostar e interferir nisso. Então alguma coisa está acontecendo no meu mundo, alguma coisa aparece no meu corpo e eu não gosto disso. É algo que desfigura meu rosto ou minha forma, e não gosto disso. Então, por que devo tolerar isso? Eu posso me arrepender. Eu posso revisá-lo. Se eu realmente me ver como gostaria de ser visto pelo mundo e permanecer fiel a esse sentimento, como se fosse verdade, vou mudar isso no meu mundo. Isso não significa que estou amadurecendo melhor e mais rápido por causa disso, mas até aquele momento de cumprimento do tempo, até onde eu, o indivíduo, faça isso de qualquer maneira. E amortece os golpes enquanto me movo de onde começo para onde devo ir para que esta maturidade se complete para que eu possa romper a casca e sair como Deus. Pois todos estão se revelando como Deus. Só existe Deus se gerando, isso é tudo que existe neste mundo. Não há nada além de Deus. E quer você acredite ou queira acreditar ou não, a besta mais horrível do mundo é Deus sendo chocado. E no final, é como se ele nunca tivesse feito nada que o movimento cíclico nos diz que ele fez. Sim, um Hitler, um Stalin ou outros que ainda não estão registrados no mundo, todos serão incubados. E eles nunca foram Stalin, nunca foram Hitler, são apenas peças de vestuário que usaram no movimento cíclico da história humana. Então, quando saímos, nunca seremos essas roupas que usamos. Como Blake disse. Oh, Satanás, você é apenas um burro. Você não pode distinguir a roupa do homem. Vemos a roupa e pensamos que é o homem. Posso lhe contar, se eu pudesse compartilhar com você uma experiência quando você chega ao ápice e ele está quase seduzindo você a descobrir a si mesmo. Ele está levando você ao ponto exato em que o está seduzindo e encorajando você a descobrir quem? Ele mesmo. E ele é você. E você vê que nunca foi isso. Essas coisas que você julga com tanta severidade, o mesmo ser está desempenhando todos os papéis, mas todos os papéis do mundo. Então, enquanto estamos jogando, arrependam-se, pois o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou arrependa-se e creia no Evangelho, creia nas boas novas da salvação. E a boa notícia da salvação, e naquele exato momento em que a casca se rompe, você passa por uma série de acontecimentos que não deixa nenhum vestígio dentro de você de qualquer, e você sabe quem você é. Assim, o cristianismo se baseia na afirmação de que aconteceu uma série de acontecimentos, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. E eu lhes digo por experiência própria que elas aconteceram e acontecerão na vida de cada ser neste mundo. Ninguém irá falhar, porque você não pode falhar. Por que você não está fazendo isso? O ser no fundo de si mesmo que é Deus, o único Deus, ele está fazendo isso. Todos nós sairemos, apesar do que fizemos, enquanto você desempenha seu papel aqui. Então, quando se trata de arrependimento, coloque-o sob esta luz. É simples. Comece com um processo simples. Imaginar é sensação espiritual. E pegue uma coisinha simples agora que não está aqui. Não está presente que você e eu possamos ver isso. Adoro usar uma flor, qualquer flor, mas gosto de uma rosa. Então vou imaginar uma rosa. Bem, não consigo ver fisicamente, mas posso ver com os olhos da minha mente, é muito vívido. E posso sentir o cheiro. E eu posso sentir isso. Portanto, a imaginação é uma sensação espiritual. Assim posso ver a realidade daquilo que não é físico para o mundo. Para mim é real. A mesma sensação que aplico agora em relação ao arrependimento, não importa o quanto eu me arrependa. Se esta noite estiver presente uma senhora ou um homem, que seja solteiro e que gostaria de ter um companheiro neste mundo, no verdadeiro sentido da palavra, onde se sinta querido. Quando eles chegarem em casa e ele ou ela não estiver presente, você dirá: onde estão todos? Se houver uma dúzia de pessoas presentes e o companheiro não estiver presente, você diz: onde estão todos? A casa está vazia. Não importa quantas pessoas estejam presentes, fica vazio se ela ou ele, o ente querido, não estiver presente.
Esse é um relacionamento perfeito, um companheiro perfeito neste mundo. Então, se esta noite você se retirasse e ela ou ele, o companheiro, naturalmente estivesse em casa, você poderia sentir a presença deles como sentiu a Rosa? Você poderia detectar a presença deles? Tudo bem, você podia sentir isso. Você pode sentir isso. Estenda sua mão imaginária e toque o indivíduo. Se você quiser, se é seu hábito dar um beijo de boa noite nas pessoas, tudo bem, dê um beijo de boa noite nele ou nela. E viver nesse estado como se fosse verdade. Isso é arrependimento. Arrepender-se é simplesmente uma mudança radical, não uma pequena mudança, uma mudança radical de atitude perante a vida. Então a vida é estéril? Arrepender-se. Se você não se arrepender, você está na roda e vai jogar de novo e de novo. Mas isso não significa que você não irá, quando estiver certo, se apresentar como Deus. Não, isso não significa que você não o fará. Portanto, se um homem não se arrepende, ele ainda nasce de Deus. Se ele se arrepender, não cooperará de forma alguma com Deus na criação da nova ordem. Assim, o arrependimento é dado ao homem para que, enquanto ele estiver neste mundo, esse é um jogo horrível, ele possa amortecer os golpes e simplesmente tornar as coisas mais fáceis para ele neste mundo. Mas não importa quão grande você seja neste mundo, você ainda é pobre, ainda é coxo, ainda está mutilado e ainda está cego. Então, se você não sabe o que Deus escondeu em sua mente desde o início dos tempos até o fim, e escondeu de tal forma que você não sabe o que ele fez do começo ao fim, então você deve estar cego quanto ao seu propósito. Isso nos é dito claramente no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 15. Ele o escondeu. Direi a você uma noite, antes de fecharmos, o que ele escondeu, pois encontrei. Eu descobri exatamente o que ele escondeu na mente do homem, e escondi do começo ao fim, e escondi de tal forma que o homem não conseguiu descobrir o que ele fez do começo ao fim. Mas chegou o fim, no que me diz respeito, e assim me foi revelado o que ele escondia. Ele escondeu o segredo de sua paternidade em que nenhum poder no mundo poderia me mostrar que sou pai, exceto meu filho. Assim, o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, um filho honra seu pai. O primeiro capítulo, se então eu sou pai, onde está minha honra? Em outras palavras, onde está meu filho? E foi isso que ele escondeu. No começo ele escondeu até o fim dos dias. Ele o traz para fora por meio de uma explosão. Ele está diante de você e o chama de pai. Foi isso que ele escondeu. Chamando você de pai e sabendo quem ele é o Filho unigênito de Deus, então você sabe quem você é. Então é Deus saindo, e somente Deus explodindo e se revelando, e é preciso que seu Filho lhe mostre quem você realmente é. Quanto ao arrependimento, aprenda a arte do arrependimento. É o maior segredo do mundo para amortecer os golpes e facilitar a vida neste mundo. Portanto, ninguém neste mundo realmente precisa de desespero, eles sempre podem se arrepender. Não me importa onde você foi inserido na roda, como você começa a vida, você sempre pode se arrepender. E assim, aprenda a arte do arrependimento. À medida que você aprende, não importa onde você comece, você poderá ir aonde quiser neste mundo. Você pode começar desconhecido, indesejado, não amado e, então, se desejar ser desejado, desejar ser amado, então ignore completamente a evidência dos sentidos e reorganize sua mente para que você seja realmente desejado, realmente amado. Adormeça noite após noite supondo que é verdade, sou querido, sou amado, e o mundo refletirá isso, você será desejado e amado. Em O Casamento do Céu e do Inferno, Blake disse que jantou com Ezequiel e Isaías e disse a Isaías: será que uma firme persuasão de que uma coisa é assim a torna assim? E Isaías respondeu: todos os poetas acreditam que sim, e em eras de imaginação uma firme persuasão removeu montanhas. Mas muitos não são capazes de uma firme persuasão de nada hoje. Que posso me convencer de que sou o homem que no momento a razão nega, os meus sentidos negam? É uma técnica simples e é assim que eu trabalho. Há muitos aqui esta noite que fizeram isso e você irá comigo. É assim que eu faço e sei que alguns de vocês fazem isso. Você simplesmente, onde quer que esteja,
você imagina que está onde gostaria de estar ou imagina que é o que deseja ser? Bem, isso é um movimento mental, não é? Não é um movimento físico. Se eu quiser estar, digamos, em São Francisco e estou aqui em Los Angeles, e presumo que estou em São Francisco, bem, então, isso é um movimento mental, pois fisicamente estou aqui. Bem, como saberei que fiz a viagem? Bem, o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Não há outra maneira de saber que algo se moveu, a menos que haja algum quadro de referência contra o qual o objeto se moveu. Então, presumo que estou em São Francisco. Se realmente estou em São Francisco, só saberei disso observando o meu mundo. Estou olhando para o meu mundo, então pensarei agora em Los Angeles. Eu deveria vê-lo a 500 milhas ao sul de mim, um caminho ao sul de mim, a 500 milhas. Eu pensaria em outras áreas e elas devem estar relacionadas à minha suposição. Se eu os vejo como os veria se isso fosse agora um fato físico, fiz a viagem, mudei-me. Fiz meu ajuste mental. Eu me arrependi. Agora, adormeça. Embora fisicamente aqui, eu coloco o estado mental e adormeço nele. Para o homem ser todo imaginação, o homem deve estar onde quer que esteja na imaginação. E assim, em imaginação estou em São Francisco. O tempo não vai permitir a viagem, então minhas finanças não vão permitir a viagem, talvez todo tipo de coisa não permita a viagem, meus compromissos aqui, mas eu vou viajar. Você sabia que todos os meus compromissos serão reorganizados, e minhas finanças serão reorganizadas, e todos os meus compromissos de tempo serão reorganizados para permitir essa jornada? E serei compelido a fazê-lo, quer mais tarde o deseje ou não. Então eu fui e fiz a viagem. Tendo feito isso interiormente, tudo se move para obrigar essa jornada física. Você faz a mesma coisa com as finanças. Diga, você não tem dinheiro. Tudo bem, se você tivesse, como veria seu atual círculo de amigos? Em vez de falar negativamente com eles e perguntar o que você deveria fazer ou talvez eles pudessem ajudá-lo, de repente eles sabem da sua boa sorte. Eles sabiam disso. E então deixe o mesmo quadro de referência refletir a mudança em você. Se seus amigos atuais souberem da boa sorte em sua vida, eles saberão. Você verá isso em seus rostos, ouvirá isso em suas vozes e simplesmente terá consciência disso. Bem, agora, faça a jornada mental do não ter alter e use esse quadro de referência para provar que você fez uma moção. A coisa toda é um movimento em mente. Estou lhe dizendo que quando todo esse sonho acabar, você nunca mais saiu de casa. Você nunca viajou. Você nunca fez nenhuma viagem, apesar de todas essas viagens pelo mundo. Você esteve profundamente adormecido no céu, mais profundamente adormecido e compelido a sonhar o sonho desta vida. E aqui temos a experiência do movimento, todas essas experiências, mas nunca saímos do céu. Nunca partimos na eternidade. Então parecia expulsão, num sonho, e tudo isso é um ajuste de mente. Cada ajuste em mente, se você desejar o ajuste, é verdadeiro arrependimento. Portanto, arrependa-se e creia no Evangelho. O Evangelho, eu lhe digo, é literalmente verdadeiro, palavra por palavra. Até 1959, no mês de julho, eu não tinha ideia de que isso era literalmente verdade. Ensinei isso como direito e obtive resultados maravilhosos de costa a costa em todas as grandes cidades. Mas eu não conhecia a história, que devia acreditar nos evangelhos e acreditar que era literalmente verdade, mas não faço ideia. Que todos neste mundo experimentariam, quando chegasse a plenitude dos tempos relativos a ele, tudo o que se diz de Jesus Cristo. Ele dá o banquete. Ele é o Messias. E incontáveis milhares esperam que ele venha para alimentá-los, não com pão e vinho, mas para alimentá-los contemplando-o, e eles sendo são, eles se tornam o que contemplam. E todos são transformados na totalidade que perderam ao desempenharem esses papéis neste mundo. Os cegos que foram restaurados à visão perfeita, os aleijados, os coxos, os pobres, todos restaurados à plenitude, à totalidade que estava ali. E assim, o homem vestido em sua totalidade pré-natal, em sua forma primordial, passa e vê milhares de pessoas esperando por ele.
Mas nenhum justo está presente, nenhum complacente, lá apenas essas 4 qualidades estão presentes, multiplicadas à enésima potência. Não posso dizer o quão vasto era aquele mar de imperfeições humanas quando você caminha por ele. E sem esforço tudo é feito, e aquele coro celestial, como nos é dito em Apocalipse, os 144.000 formaram o coro, os redimidos cantando o seu louvor enquanto você passa, e então exultam no final, e dizem que tudo está terminado. As últimas palavras na cruz. Está consumado e todos foram curados. Depois você volta aqui para praticar e ensinar o arrependimento. Por que você não pode mudar esse intervalo de tempo, pois uma visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar, então espere, pois é certo e não será tarde. É como a gravidez, espere, está chegando. E depois a alegria do rompimento da casca quando você sai como aquele que te gerou. Só existe Deus. Portanto, neste primeiro capítulo, versículo 15 do livro de Marcos, o primeiro dos evangelhos, onde o homem é chamado a ouvir e o tempo é cumprido, tudo o que eles previram está agora sobre nós. O reino de Deus está realmente próximo. Agora arrependa-se e acredite nas boas novas da salvação. E assim, quer você acredite ou não, você será salvo. Mas se você acreditar e praticar, isso não acelera de forma alguma o momento de quebrar a casca, mas você cria a vida para si mesmo nesta horrível roda da recorrência, você torna tudo mais fácil. E é por isso que posso dizer a todos, vivam para que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, porque você está na roda da recorrência. Se você não mudar agora, isso irá confrontá-lo amanhã. Os principais acontecimentos da vida humana, como o que aconteceu há 2 semanas, parecem estar fora do controle humano, completamente além, aparentemente. A senhora que viu isso antes de acontecer, e viu tão claramente 10 dias antes, ela esqueceu. Em questão de segundos, ela esqueceu completamente que tinha visto aquilo, visto as manchetes completas, Kennedy Shot. E em 3 segundos tudo desapareceu, apenas para ser lembrado 10 dias depois, quando o papel, uma página, na folha verde, foi colocado diante dela. Mas ela não viu, não se lembrou. Então a memória falhou. Como lhes foi dito? Não há memória de coisas passadas. Ela viu isso perfeitamente. Aquilo foi uma crise na história, que é uma espécie de história secular do mundo. E então ela foi obrigada a esquecer. Outra senhora que viu e até avisou as autoridades, elas nem deram ouvidos ao aviso dela, porque não podiam. Mas nas pequenas coisas da vida, como conseguir mais dinheiro, conseguir saúde, conseguir companheirismo, essas são menores, você consegue todas essas coisas no mundo. Esta semana, telefonemas e uma linda carta deste meu amigo, que agora mora no litoral, uma mudança completa de emprego e tudo o que ele fez antes do segundo emprego o preparou para o trabalho. Ele está emocionado além da medida com o que tem hoje. Ele não podia sonhar que algum dia conseguiria isso. E tudo somado ao que ele tem pela aplicação deste princípio pela sua própria confissão na carta. Um telefonema hoje, um trabalho semelhante de um amigo mais ou menos da mesma idade, e ele perdeu a esperança desse outro trabalho. Agora isso é muito maior, mais responsabilidades, mais dinheiro, mais tudo, exatamente onde ele queria, nesta cidade, pelo arrependimento. Você não chama isso de arrependimento, porque mudei a palavra em meu livro e chamo isso de revisão. Porque o arrependimento ficou quase ultrapassado no mau uso da palavra, pois pensamos que significa sentir arrependimento, sentir remorso. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma mudança radical de atitude em relação aos efeitos da vida. Em vez de reagir, registrá-los e refleti-los, afete-os. Arrepender-se é afetar a vida e não refletir a vida, e a menos que você se arrependa, estará apenas refletindo a vida. A coisa toda está diante de você e você simplesmente se depara com cena após cena e reflete. Portanto, fora destas grandes crises no mundo, dos momentos decisivos da história secular, o homem deve interferir em cada pequena coisa neste mundo. E somos convidados a experimentar, a interferir. Então, a história é que você será salvo, quer se arrependa ou não. E você não vai atrasar o momento do seu nascimento por não se arrepender e você não vai acelerar o seu nascimento por se arrepender,
pois a visão tem sua própria hora marcada. Mas, aquele que primeiro quebrou a casca, o primeiro a ressuscitar dos mortos, disse-nos para nos arrependermos e convida-nos a todos a realizar uma mudança completa de atitude em relação à vida, embora a visão fixa de Deus para nós permaneça fixa e Ele não o faça. Mudá-lo, quer mudemos nossos pontos de vista ou não. E no final todos saímos como Deus. Sem perda de identidade, absolutamente nenhuma, apenas um ser maior, abrangemos Deus. Você e eu somos as partes imortais do Deus imortal, que é um, mas um de uma forma estranha, um feito de outros. E nós somos os outros. As partes imortais que compõem aquele ser que é Deus. Então você não poderia deixar de existir na eternidade. Você não pode desaparecer da cena. E um dia, na hora marcada, você acorda. Você não é melhor que o outro, porque Deus é um, e seu nome é um, e completamente aperfeiçoado e curado. Portanto, todas as histórias de perfeição contadas nas Escrituras são verdadeiras. E assim, enquanto estou diante de vocês, posso confessar que dei o banquete. Chamo todos os que joguei neste mundo, todos os cegos, todos os coxos, os pobres e os mutilados, e todos estão esperando por mim, sentados no chão, esperando que eu chegue. Então veio aquele maravilhoso movimento final, quando Davi tomou Sião, e assim, eu me encontrei vestido em minha forma primordial, um ser de fogo em um corpo de ar, e passei por eles e os alimentei, deixando-os me contemplar. Ao me contemplarem, foram completamente restaurados à sua totalidade e todos foram restaurados. No final, quando o último foi totalmente restaurado, a exultação deste grupo coral. E então, volto aqui para contar a vocês sobre isso. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, se desejarem ser membros aqui do canal e contribuir com meu trabalho, ficarei muito grata. O custo é bem pequeno, mas será de grande valor para mim. Curtam e compartilhem os nossos conteúdos, para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Aproveito para desejar um 2024 muito abençoado e próspero a todos.